apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoado de Deus. Anjos estejam ao seu favor. Eu te declaro mais do que vencedor em Cristo. Te declaro salvo pela graça de Deus. Eu te declaro abençoado. Eu te declaro liberto em Cristo Jesus. Anjos estejam ao seu favor nesse momento. Vamos orar? Levante a mão direita, por favor, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, manifesta a tua glória revelando a tua palavra, a palavra da graça, palavra de sabedoria predestinada. Tua palavra não pode voltar para o Senhor vazia. Eu oro pelos meus irmãos agora, pelas ovelhas que vão me ouvir e me assistir agora, aqui na igreja e pela internet, através do vídeo, através do computador, através da internet e através de um CD. Eu declaro, Senhor, anjos trabalhando, ministrando em favor dessas ovelhas em qualquer lugar da face da terra que elas estiverem. Eu profetizo e chamo a existência ministração angelical para a glória de Deus em nome de Jesus. E vocês aqui na igreja recebam a perfeita sabedoria de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ovelhas, abram suas Bíblias em Isaías, por favor. Profeta Isaías, capítulo 55. Nós sabemos que Deus é um ser, Deus é uma pessoa. Diferente de nós, porque nós temos carne. E Deus, João 4:24, Deus é Espírito. Sabendo que Ele é uma pessoa, então ele tem personalidade, ele tem vontades. Veja comigo em Isaías 55, verso 8, o que Deus disse pela boca do profeta Isaías. Isaías 55, versículo 8, diz assim, ó, Deus falando: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, 8. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8, Deus diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo assim, ó, eu penso de uma forma e você pensa de outra, né? Logo, se Deus pensa de um modo e nós pensamos de outro, isso quer dizer claramente que Ele tem uma sabedoria e nós temos outra. E na verdade, nós devemos ter a sabedoria de Deus, usar a sabedoria de Deus e não usar a sabedoria humana, a sabedoria terrena, carnal. Por que muitas pessoas sofrem na sua vida, no dia a dia? Porque fazem as coisas, fazem os negócios do dia a dia, vivem, mas usando a sabedoria carnal, usando a sabedoria humana, a sabedoria terrena. E eu quero nessa noite te ensinar a usar a sabedoria de Deus. Como Ele disse que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, então é preciso que você entenda que a sabedoria dele é uma e a nossa é outra. Porque Ele é Deus, nós somos deuses. Ele é rei, nós somos reis. Ele é o Senhor, nós somos senhores. Ele é o Pai, nós somos filho. Ele é o Criador, nós somos criaturas, novas criaturas. É preciso você entender que nós temos que nesta graça, nessa nova aliança, viver na vida espiritual e na vida carnal, usando a sabedoria de Deus e não a sabedoria carnal. Antes de eu entrar no meu assunto, entenda também que nós temos duas naturezas. Por que temos duas naturezas? Porque nós temos duas paternidades. Ou seja, no espírito Deus é o nosso Pai. E na carne
todos que nasceram têm um pai. Se o seu pai já morreu ou não, isso não vem ao caso. A questão é que você não tem como ter nascido sem um pai. Então, se você nasceu, você tem um pai segundo a carne. Um pai segundo a carne e um pai segundo o espírito. Logo, duas paternidades, duas naturezas. Amém? Havendo duas paternidades e duas naturezas, você também terá duas mentes. A mente carnal e a mente espiritual, que Paulo chama de mente de Cristo. Amém? O que eu quero ensinar vocês nessa ministração, nesse apostolado, é ativar em vocês a percepção dessas duas paternidades, dessas duas naturezas, para que você não viva só com a mente carnal, só pensando com a mente carnal, só pensando com a mente da terra. Quem está entendendo? O que eu quero nessa ministração é ativar em você uma percepção tal, para que você, o certo é usar mais, ou pelo menos equilibrar as duas mentes. Porque o problema é que a maioria das pessoas, e entre parênteses, até os crentes, fecha o parênteses, usam mais a sabedoria humana, mais a mente carnal. Alguém dirá, mas o que eu tenho que fazer para usar mais a mente espiritual? Diga comigo, o que eu devo fazer para usar mais a mente espiritual? Abra sua Bíblia em Colossenses. O tema de hoje, a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 3. E eu vou te responder a pergunta. A pergunta é essa: o que eu devo fazer para usar mais a mente espiritual? Porque nós temos duas paternidades, temos duas naturezas. Se temos duas naturezas, temos duas mentes. Uma mente carnal e uma mente espiritual. Uma mente terrena e uma mente celestial. Está claro ou não está claro? A questão é que a maioria das pessoas, me permita, não são como eu, que para tudo que vai fazer, consulta a mente espiritual. Quem está entendendo? O problema é que a maioria das pessoas vai fazer algo, vai comprar, vai vender, vai ir, vai ficar, vai voltar, vai para a direita, vai para a esquerda, vai fazer, não vai fazer. O problema é que as pessoas usam 99,9% da mente carnal. Abre um parênteses. E isso para um crente é uma vergonha. Fecha parênteses. Você recebe essa palavra? Você concorda comigo? Você está me entendendo? Vou falar de novo. A maioria dos crentes, 99,9% está com a mente desligada, a mente espiritual. Sendo que nós estamos na terra, a carne, mas o espírito assentado em regiões celestiais, provando as duas naturezas que você tem. Agora, se você está no seu dia a dia, desde quando você nasceu, o sistema foi te ensinando isso, imputando. Você foi usando no dia a dia mais de 90% da sua mente carnal, e muitos só lembram de Deus, que é espírito, no domingo, quando lembra. Muitos não têm o hábito de ler a palavra de Deus, que é uma palavra espiritual. A palavra de Deus não é uma palavra carnal, é uma palavra espiritual. Ela fala de prosperidade, mas ela ensina a prosperidade de um modo espiritual. Ela fala da cura divina, a cura para o câncer, para a AIDS. Ela fala da cura da doença, da enfermidade, mas ela ensina de um modo espiritual. Então você consegue algo carnal, você consegue algo terreno usando uma palavra espiritual. Traduzindo, quando você ativa a mente espiritual, essa é para você gravar, hein? Quando você ativa a mente espiritual, você entra no reino espiritual, pega a sua cura carnal e traz para o mundo que você vive. Isso que é chamado cura divina. Alguém entendeu? A cura divina, Deus, a cura divina é uma cura que vem de quem? De Deus. Como é que se obtém a cura divina?
Por fé, Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Por fé, você entra no reino espiritual e tira de lá a prosperidade e traz para cá. Por fé, acreditando, crendo, declarando, confessando firmemente, você entra no reino espiritual, porque nós somos herdeiros de Deus, entra no reino espiritual, pega a cura que você precisa no reino espiritual e faz ela materializar no reino carnal terreno. Isso se chama cura divina, prosperidade divina, bênçãos divinas, ou seja, coisas que você alcança aqui na terra, no mundo físico carnal, só que você pega do espiritual e traz para cá. Por favor, só quem entendeu. Mas a pergunta é essa: como ativar a minha mente espiritual para pensar nas coisas de Deus? Para se envolver mais com as coisas de Deus? Porque você tem que treinar a sua mente espiritual. O que eu falei? Diga, eu preciso treinar a minha mente espiritual. Tem muitas pessoas que quando eu faço uma oração, a oração é algo espiritual. A oração não é algo carnal, porque a oração se refere a alguém que é espírito, que é Deus. Então a oração é espiritual. Logo, quem faz uma oração espiritual, aquele que vai receber, também deve receber de um modo espiritual. Aquele que tá fazendo a oração crendo, aquele que vai receber deve estar crendo. Senão não há conjunto, senão não funciona, não encaixa. Estou te explicando porque tem pessoas que não recebem oração, que não recebe cura, não recebe nada do espiritual. Por quê? Porque ele não está crendo. Está olhando para o teto, no momento espiritual ele está envolvido com a mente carnal. Quem está entendendo? Então fica impossível, Hebreus 11:6, sem fé é impossível receber algo de Deus. Fica impossível a pessoa receber algo do espiritual para o carnal. Fica impossível. Por quê? Porque a mente espiritual está desligada. Traduzindo, se você não crê em Deus, você não recebe coisas de Deus, bênçãos de Deus. Quem está entendendo? Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário. O que eu tenho que fazer? Você tem que crer. E se você está doente e precisa de uma cura, você precisa crer seriamente. Você não pode crer brincando. Você não pode, eu uso o termo brincar de igrejinha. É quando a pessoa não está muito preocupada. Às vezes está necessitado, está precisando de algo que só Deus pode dar. Tem coisas, você consegue entender que tem coisas que só Deus pode fazer? Então, às vezes a pessoa está precisando de uma coisa que só Deus pode fazer, e ele está vendo borboleta, né? Está procurando, sei lá, está perdido no culto. E se há uma coisa que você não pode estar, abençoado, é perdido no culto. O culto aqui no Ministério do Apostolado começa às 6 da tarde, termina às 9. Pelo amor de Deus, abençoados, eu não precisava nem falar isso. Mas você tem 24 horas no dia, você tem 7 dias na semana, você tem aí 30 dias no mês. Pô, se você não puder se dedicar 100%, 3 horinhas para Deus, vou parar a frase por aqui, porque para mim já tem vergonha falar o restante. 3 horinhas, abençoado. É louvor, então é louvor. É pregação, é pregação. É oração, vamos orar. É dedicação total, 100%. O que Deus disse pela boca do profeta? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Com Deus não tem conversa, não tem brincadeira com Deus. Não dá para você buscar Deus e olhando a cor da roupa, e olhando, desatento, não tem como. O que Deus disse em 2 Crônica 16:9? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esse é o meu texto, abençoado. Hoje eu sou um homem de Deus também por causa desse texto. 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte. Eu tenho uma versão que diz assim, ó: os olhos do Senhor passam por toda a terra para se manifestar para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa palavra é minha. 2 Crônica 16:9. Essa palavra é minha por muitos anos. Eu falei, o quê? Então a questão é o coração. O meu coração tem que ser 100% de Deus. E quando eu estava meditando, Deus disse, é. Eu falei, quem disse é?
Era Deus falando comigo, era o Senhor. Aí ele começou a me explicar. Isso eu não esqueço nunca. Deus começou a me explicar. Olha, não pode ser 50%. 80% ele falou, não pode. 90% ele falou, não pode. Você quer que as coisas funcionem em sua vida? Eu falei, ô Senhor, claro que eu quero. Tanto quero que eu preciso que funcione em minha vida. A Bíblia, as orações, a ministração angelical. Eu preciso, não é questão de querer. Mais eu preciso do que eu quero. Eu quero também, mas mais eu preciso. De anjos em meu favor. Quando eu digo anjos em meu favor, é antes de passar alguma coisa por mim. Não é anjos em meu favor só num papel, na letra. 80%. Ele falou, não, aí não funciona. 90% não funciona. E o Senhor, conversando, ele me disse, não pode ser 90%, não pode ser 95%. Aí eu falei, 99%, aí pode, né? Porque eu estou na terra, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho... Ele falou, não. Eu falei, 99,9% então. Ele disse, não. Isso não sai da minha mente, faz muitos anos que o Senhor me falou. O coração tem que ser totalmente de Deus, 100% de Deus. Estou te respondendo o motivo que tem pessoas que não recebem bênçãos em sua vida. Por quê? Porque o coração é um pedacinho de Deus e um pedação para o marido. Um pedacinho para Deus e um pedação para a esposa. Um pedacinho para Deus e um pedação para o filho. Um pedacinho para Deus e um pedação para os seus bens, para o seu dinheiro. Então não funciona. A Bíblia não funciona 100%. A oração não funciona 100%. A promessa não funciona 100%. Quem tem coragem de dizer que está entendendo o que estou falando? Por quê? Está aí a resposta. Não funciona totalmente, porque o coração não é totalmente de Deus. Isso fez me converter, de fato, de verdade. Não tinha meio termo. Ou eu era mesmo um cristão de fato de verdade, ou então eu ia continuar com aquela vidinha que eu tinha, sendo filho de pastor, e que a Bíblia não funcionava em minha vida. Mesmo filho de pastor, a Bíblia não funcionava em minha vida. Oração não tinha resposta, não tinha sinais de Deus, Deus não falava nada. Ia na igreja, mas a Bíblia tanto fazia ler como não ler, não mudava nada. Eu não queria essa vida. Até que um dia Deus me falou. Falei, Senhor, qual o problema? O problema é, 2 Crônica 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Senhor, esse é o segredo? Esse é o segredo. Aí ele falou, olha Davi. Aí eu fiquei com vergonha. Olha Davi, traduzindo, olha o coração de Davi, era totalmente meu. Olha Moisés, olha Salomão. Aí começou a mostrar os profetas. Falei, então tem que ser assim. Ele falou, tem que ser assim. Ou você é como os que foram da Bíblia, ou então você continua essa vidinha aí. Eu não queria essa vidinha aí. Eu queria milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Porque eu vou ler a Bíblia, eu vejo um monte de gente recebendo milagres de Deus. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ou eu vou ler, você não vê também? Lê a Bíblia e a viúva recebeu o azeite e abundou, a farinha. E vai ler a mulher com fluxo de sangue por tantos anos, a hemorragia, ela recebeu o milagre da cura. O paralítico foi curado. Eu falei, pô, eu quero isso também. Eu quero também essas coisas. Mas aconteceu com eles, eu quero comigo também. E milagres, e prodígios, e maravilhas, e bênçãos. Eu falei, eu quero também. Eu estou crendo no mesmo Deus que eles. Senhor, onde está o erro? Pode falar. Pode rasgar. Onde está o erro? Ele falou, no coração. Quem está entendendo? No coração. Pode aplaudir. Quem está entendendo, pode aplaudir. Senhor, onde está o erro? Ele falou, no coração. Eu falei, o que tem o coração? Ele disse, leia a 2 Crônica 16:9. Meus olhos passam por toda a terra. E eu me mostro forte, ou seja, eu me manifesto, eu respondo oração, eu manifesto a minha glória, eu envio anjos, eu opero sinais, prodígios, milagres, maravilhas, com aquele cujo coração é totalmente dele. Aí eu falei,
esse é o motivo porque muitas orações não são respondidas. Ele falou, Falei, vixe. Esse é o motivo porque... Ele falou, isso aí. Coração não pode ser 99% de Deus e 1% do seu filho. Ah, pastor, mas eu amo meu filho. E vai continuar amando seu filho. Só que primeiro 100% para Deus. Traduzindo, Deus, faz 20 anos que eu falo isso, Deus tem que ser prioridade na sua vida. Enquanto Ele não for prioridade, esquece milagre, hein? Vou te falar o que é prioridade. Prioridade era um homem que era paralítico e ele queria ser curado. Só que paralítico não anda. Mas ele conversava. Ele arrumou 4 amigos, os amigos o levaram até Jesus. Quando chegou lá, a casa estava cheia, lotada. Ele tinha tudo para ir embora. Então, quem tem Deus como prioridade, tem também uma coisa chamada perseverança. O homem paralítico pensou, conversaram, vamos entrar pelo telhado. Ah, mas ele está pregando, vai parar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu sou paralítico. E eu preciso da bênção de Deus em minha vida. Eu estou paralítico. Você que tem AIDS, você que tem câncer, o que você está fazendo na sua casa assistindo Faustão? Você que tem AIDS, você que tem câncer, você que tem doença que não tem cura, o que você está fazendo na sua casa assistindo televisão, que não está aqui na igreja? Vai ser curado como? Eu estou falando besteira? O paralítico foi até Jesus. O cego foi até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. E segundo a Bíblia, todos os doentes que foram até Jesus, todos sem exceção, foram curados. Você que está doente e enfermo, está fazendo o que assistindo televisão? O que você está fazendo? Vem até Jesus. Então, Deus tem que ser prioridade. Primeiro Deus. Quando eu digo primeiro Deus, é primeiro as coisas de Deus. Primeiro Deus. Depois qualquer coisa. Primeiro Deus. Sabe como chama isso? Prioridade. Deus vai ver no coração. Deus fala, essa mulher me serve mesmo. Esse homem me honra. Está honrando mais a mim do que a XYZ. Sabe o que Deus faz? Se manifesta poderosamente. 20 anos como testemunha disso. Deus tem que ser prioridade. Eu vou falar não sei para quem aqui, hein? Se é para a igreja, só para quem está me assistindo agora. Se você precisa de Deus em sua vida, seja prosperidade, seja cura, seja qualquer outra área da sua vida. Se você precisa de Deus, você tem que vir até Ele. Porque Deus não fica indo de casa em casa. Você tem que vir até o Senhor. Ah, mas aonde eu vou encontrar Ele? Jesus disse, a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Aqui é uma casa de oração. Isso quer dizer que Ele está aqui. Ele falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós. Então Ele está aqui. Se Ele está aqui, vem aqui. Você vai receber ministração de Jesus na sua vida. Quem crê? Por isso que eu estou aqui. Bom, mas o que eu tenho que fazer? A pergunta é essa. O que eu tenho que fazer para ativar minha mente espiritual? Porque eu vou falar mais uma vez. Se você não ativar sua mente espiritual, porque muitos estão com a mente espiritual paralisada. Paralisada, paralítica. E depois falam assim, mas por que eu não vejo Deus em minha vida? Porque a mente espiritual está desligada. Muitos perguntam, por que eu não vejo Deus em minha vida? Porque a mente espiritual está desligada. A mente espiritual, os olhos espirituais, a pessoa não consegue ver Deus. E quem não consegue ver as mínimas coisas de Deus, como vai ver as grandes coisas de Deus? Se o olho espiritual está apagado, está fechado, está desligado. Quem está entendendo? Está aqui uma receita para ativar a mente espiritual. Colossenses 3:1. Algo que eu faço há 20 anos. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, digam, e nós fomos,
buscai as coisas que são de cima. Para aí. Diga comigo bem forte. O que é buscar as coisas que são de cima? Deixa o Colossenses 3 aberto e abre em Mateus capítulo 6. Jesus que vai responder, não vai ser eu não. Deixa o Colossenses 3 aberto. A minha mensagem é para crente. Para quem quer levar as coisas de Deus a sério. Eu nunca brinquei com pregação, nunca brinquei sobre a palavra de Deus. A minha mensagem é para quem quer transformação de vida, mudança de vida, para quem quer ver Deus em sua vida. Paulo disse em Colossenses 3:1, buscai as coisas que são de cima. Diga, o que é buscar as coisas que são de cima? Mateus 6, verso 33, está aqui. O que é buscar as coisas que são de cima? Mateus 6, 33, Jesus falou, mas buscai primeiro o seu reino. O seu de quem? De Deus. Então, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O capítulo 6 fala todas essas coisas. Que coisas? Roupa, comida, dinheiro, carro, casa, mulher, marido, filhos, prosperidade. Alô? A fórmula, a receita, eu não sei quem vai seguir. Eu sigo há 20 anos. A receita, a fórmula é buscar primeiro o reino de Deus. Querem que eu fale ou querem que eu fique quieto? Quem quer que eu fale, levante a mão. Quem quer que eu fale? Então eu vou falar. Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus. Falou ou não falou? Paulo disse, buscar as coisas que são de cima. Falou ou não falou? Então eu vou falar. Ah, mas eu estou cansado. Nossa, trabalhei tanto hoje. É ou não é verdade? Então, as pessoas, o ser humano, na lei, culpa o diabo. E na graça, culpa a carne. Na verdade, são dois vagabundos. A verdade é essa. Na lei, joga a culpa no diabo. A pessoa adultera. Ah, mas porque o diabo? Na lei. E em graça. Ah, mas a carne, a pessoa xinga, é sem educação, é bruta, é estúpida. Aí depois fala assim, você viu o que a carne faz? Não, não é a carne não, é você. Como que a carne faz? Eu sei que é a carne, mas você tem que ser responsável pelos seus atos, tem que assumir. Eu tenho a pregação aqui, ó. Assuma a sua posição diante de Deus, dos anjos e dos homens. Você não pode falar, você viu, a carne não, é você, sou eu. Quem está entendendo? Tem que assumir, abençoado. Então presta atenção, esse negócio de que você quer muito a bênção de Deus, esse negócio de que você precisa muito de um milagre em sua vida, esse negócio de que você quer mesmo que Deus manifeste, mas você não quer nada. Você quer muito que Deus faça, mas você não quer fazer nada. Querem que eu pare de falar? Deus está falando com alguém aqui? Então, você quer muito que Deus faça. Ah, eu quero que Deus faça esse ano aqui. Eu preciso que Deus faça. E o que você está fazendo? Estou falando besteira? Não, a pessoa não está fazendo nada, abençoado. Por isso que Salomão disse em Eclesiastes 5, melhor é que não votes do que votar e não pagar. Abençoado. Vou falar de novo. É que você não está... Você está andando, né, abençoado? Você tem duas pernas maravilhosas, boa. Mas o homem era paralítico, abençoado. Você está enxergando, né? Mas o homem lá era cego. Jesus estava passando com os discípulos. Ele vai passando aquela converseira, né? Aquela converseira. Aí o cego... Porque um dos discípulos, Senhor, olha, ontem nós fomos lá em Jerusalém, é Jesus. O cego, opa, Jesus? Ele é cego. Quem é que está passando aqui? Ah, Jesus. Jesus é? Ah, Jesus! Jesus! Aí alguém falou, não incomodes o mestre, meu. Se eu sou o cego, eu falo assim,
Não incomodes o quê, rapaz? Você está enxergando, eu sou cego. Para você tá fácil, né? Você está enxergando, tá uma maravilha, né? E eu que sou cego? Vem mandar eu não incomodar? Jesus! Jesus! Ele gritava cada vez mais. Isso chamou a atenção do Senhor Jesus. Ele parou. Traz ele aqui. Aí levaram o cego até Jesus. Quando o cego chegou até Jesus, porque muitas pessoas são assim, né? Tem pessoa que pensa que só de vir na igreja, Jesus já vai curar. Só de vir na igreja, Jesus... Abençoado, não é assim não. Levaram o cego até Jesus. Quando ficou cara a cara com Jesus, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Nossa, que banho de água gelada, né? Mas muitas pessoas precisam tomar essa água na cara. Uma água bem gelada. Para despertar. Uma água bem gelada, fria, para matar a emoção carnal. Deus não é Deus de carne, Deus é espírito. As coisas de Deus são espirituais. Então, a relação com Deus não pode ser emocional, não pode ser carnal. Venha, o mestre te chamou. Ele foi tudo alegre. Vai ser a minha vez. O que queres que eu te faça? Ele esfriou. Esfriou ou não esfriou? Ele estava crente que Jesus ia curar ele. O que queres que eu te faça? Jogou uma água nele. Não, mas quem está na fé, nem água gelada, nem perseguição, nem luta, nem tribulação, nada paga quem está na fé. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero enxergar. O que eu tenho que fazer? Eu quero enxergar, eu sou cego. E o motivo do porquê que Jesus disse: o que queres que eu te faça? Só tem um motivo. O que queres que eu te faça? Jesus queria ver a fé daquele homem cego. Por que ele queria ver? Paulo respondeu, Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível receber algo de Deus. Não pense que só porque Deus é bom que ele vai curando todo mundo. O hospital está cheio de doentes e cheio de pessoas morrendo. É ou não é verdade? E Deus continua bom. Ah, mas como que tem que fazer? Tem que ser por fé. Tem que crer em Deus. Tem que orar sério. Tem que levar as coisas de Deus a sério. Senhor, eu quero ver. Jesus viu a fé. Como que se vê a fé? A fé é algo abstrato. A fé não é uma toalha. A fé não é uma caneta. Como é que se vê a fé? Não tem como ver a fé. Tem, claro que tem. Pela atitude. Pela confissão que sai da boca. Senhor, eu quero ver. Olha, então vê. A tua fé. Não sou eu não, hein? Alô, você está precisando de algo de Deus? Você está precisando de algo de Deus, não está? É a tua fé que vai te dar. Seja emprego, seja cura, seja prosperidade, seja casamento. A tua fé que vai te dar. Quem aprendeu de verdade agora? É a tua fé, irmão. Não é outra coisa não, é a tua fé. Pela tua fé você recebe um emprego. Pela tua fé você recebe uma esposa. Pela tua fé você recebe um marido. Pela tua fé você casa. Pela tua fé você compra uma casa. Pela tua fé você arruma uma prosperidade melhor, maior. Pela tua fé você avança. É você. Não é Deus, é você. Tem alguém entendendo? Tinha uma mulher que tinha uma hemorragia por 12 anos. Jesus sempre foi Jesus. E Deus sempre foi Deus. E ela por 12 anos com a hemorragia. O que isso quer dizer? Que ela ia morrer um dia com hemorragia. Ai, mas Deus não está vendo que eu estou... Ele está vendo sim. Mas se você, pela tua fé, não tomar atitude para com Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Estou sendo o mais sincero que eu posso. Vou falar de novo. Se você, pela tua fé, tua, não é a minha não. Porque o justo, singular, viverá pela sua fé. Eu vivo pela minha, você vive pela sua. Gálatas 6:5, cada um leva o seu fardo. Se você, pela tua fé, não tomar nenhuma atitude para o que você precisa, nada vai acontecer. Pode ser amigo do pastor, do apóstolo, pode dormir dentro da igreja, pode ser o que quiser. Se você,
pela tua fé, não tomar uma atitude para com Deus, nada vai acontecer. Não aconteceu, não acontece e nem vai acontecer. Vai entrar ano e sair ano, você vai ficar velho, vai morrer e nada vai acontecer. E Deus continua sendo Deus. Só quem tem coragem de falar que está entendendo. Estou sendo o mais sincero que eu posso ser. Ah, pastor, então se é assim, então eu vou trocar de igreja. De novo? Até quando vai ficar trocando de igreja? Você não está vendo que o assunto não é trocar de igreja? O assunto é você tomar uma atitude de fé? Quem está entendendo? Ah, pastor, eu estou pensando que na graça o quê? Que você não tem que fazer nada? Ué, é na graça que se faz o certo. Porque na lei vivia de obras, vivia de sombras, de simbologia. Na graça não tem simbologia. Na graça o justo vive por fé. Se você, por fé, não tomar atitude e estiver doente, você vai morrer. Estou sendo claro? A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, sabendo disso, que se não tomasse atitude ela ia morrer, o que ela fez? Foi até Jesus. Eu não quero nem saber. Ah, mas a multidão, não quero saber. Se eu tocar nele eu vou ser curada. Ah, muitos já foram, eu vou ser também. Não, eu fiquei sabendo que muitos tocaram em Jesus e foram curados. Eu vou tocar em você também. Sabe o que é isso? Fé. Ela saiu da casa dela, ela foi a pé, ela foi de ônibus, ela foi de carro, ela pagou o preço, tocou em Jesus e foi curada. Ele disse, a tua fé salvou. Então, para fechar essa porta aqui de Mateus 6,33. Mateus 6,33. Pode trocar de igreja a hora que você quiser. Se quiser trocar dessa também, pode trocar. Se você não viver Mateus 6,33, você vai ficar trocando até ficar velho e morrer e não vai mudar nada. Mateus 6,33. Mas buscai por último o seu reino, amém? Mateus 6,33, Jesus diz, mas buscai por último o seu reino. Mas buscai em segundo. Mas buscai em terceiro. Mateus 6,33. Estou sendo o mais sério que eu posso ser. Mateus 6,33. Mas buscai. Mas buscai. Se eu estou consciente disso, eu não sei vocês, eu estou consciente. Se eu não buscar primeiro o reino de Deus, eu não vou ter os benefícios que o reino me promete. Quem consegue entender isso? É igual trabalhar, irmã. Digno do seu salário é o trabalhador. O que isso quer dizer? Se eu não trabalhar, eu não vou ser digno, eu não vou receber nada. Então eu tenho que trabalhar para receber o salário. Não adianta eu crer em Deus e não trabalhar. Eu tenho que trabalhar para ter o salário. Então, se eu não buscar primeiro o reino de Deus, como é que eu vou ter benefício do reino de Deus se eu não busco o reino de Deus? Se eu não estou nem aí com o reino de Deus? Tem coragem de falar que está entendendo? Então volta em Colossenses 3. Essa é a sabedoria de Deus. É isso que eu vim falar. Deus disse em Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os seus. O que Deus está falando? Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Deus está dizendo, eu penso que você tem que me buscar, você tem que se envolver com as minhas coisas. Deus fala. Aí ele fala assim, mas você não está nem aí com isso? Você não está mais envolvido com as coisas da carne, mais envolvido com as coisas da terra, como que você quer? Que não tem como, abençoado. É ação e reação. Não tem como você não plantar nada e colher muito. Segundo Coríntios 9:6, o que planta pouco, pouco colherá. O problema é que tem pessoas conformadas dentro da igreja. Nossa, isso me humilha muito. Para um apóstolo? O que é uma pessoa conformada? Bom, para mim sobreviver, eu preciso de R$20 por dia. Dinheiro miserável, R$20, né? R$20 por dia. A pessoa pensa, para mim sobreviver, eu preciso de R$20 por dia. Bom, eu vendo caneta. R$5 cada caneta. Então eu acordo de manhã para trabalhar e vou trabalhar.
Eu preciso de 20 reais. Ô, você compra uma caneta? Pô, vendi uma. Você compra? Vendi 2. Vendi 3. Vendi 4. Ah, graças a Deus. Onde você vai? Eu vou para casa. Não, já vendi 4 canetas. Pessoas conformadas. Então não tem como colher muito se não fez muito, se não investiu muito. Quem está entendendo? Abençoado. Salomão disse em Provérbios que os olhos não se cansam de se enriquecer. Os olhos não se fartam. Deus é com você em tudo que você fizer. Mas se você parar de fazer, Deus não vai fazer, não tem como. Vou falar de novo. Não tem como você colher muito sem fazer nada, não tem como. Quem está entendendo? Colossenses 3:1. Buscai as coisas que são de cima. Alguém dirá, ó, o apóstolo abençoado, ó, o apóstolo, Deus é com ele, o apóstolo tem bens, o apóstolo, olha só, isso aqui é do apóstolo também, ó, mas ele é abençoado. Você sabe há quantos anos que eu busco as coisas que são de cima? Primeiro! Sabe há quantos anos? E não parei ainda e nem vou parar. Eu tenho que buscar, Samuel. Eu tenho que buscar as coisas que são de cima. Eu estou com 45 anos, eu vou parar de buscar? Aliás, eu busquei por 20 anos para obter coisas. Obtive coisas. Se eu parar de buscar, como que eu vou sustentar essas coisas? Então uma coisa é conquistar. Outra coisa é manter. Tem pessoas que precisam do primeiro nível. Ah, eu preciso conquistar. Glória a Deus, então tem que conquistar. Conquistei. Ah, vou folgar. Não, não é folgar não. Agora você tem que continuar para manter. Quem está entendendo? Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Abençoados, eu não disse que você tem 2 mentes, uma carnal e uma espiritual. Você precisa exercitar sua mente espiritual. Diga, eu preciso exercitar minha mente espiritual. Pensai nas coisas que são de cima. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas. Você tem que pensar em Deus, pensar em anjos, pensar na Bíblia, você tem que pensar na palavra, você tem que pensar na igreja, você tem que pensar no ministério, você tem que pensar no louvor, pensar na pregação, você tem que pensar, abençoado, nas coisas de Deus. Vai passar a semana inteira e não pensa em nada. Aí você quer muito milagres e maravilhas, você não nem pensa, abençoado. Quem está entendendo? Colossenses 3:2. O que está escrito? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Verso 3. Pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Você sabia que você tem uma vida que está escondida? Eu não sabia. Até que eu achei ela, eu encontrei. Olha lá, ó. A vossa vida está oculta? A vossa vida está oculta. Quer dizer que existe uma vida que está escondida, que você não está vendo, que você não vê ela. O que você tem que fazer? Verso 1, buscai. Verso 2, pensai. Verso 3, por quê? Que existe uma vida que é minha e eu não... Cadê essa vida? Eu quero essa vida. É uma vida profética, é uma vida apostólica, é uma vida de crente como Elias, como Davi, como Sansão, como Gideão. É uma vida de crente como Paulo. Tem uma vida oculta. Essa vida traz milagres, essa vida traz prodígios, essa vida traz anjos em seu favor. Só nessa vida que tem essas coisas. A mente carnal é pior do que o diabo. Porque a mente carnal se enche de fortaleza e faz a pessoa pensar o quê? Ah, já sou crente, já estou numa igreja, já sou salvo. Mas a vida está empurrando com a barriga, né? O que eu conheço de pessoas que têm a teoria,
sou abençoado, tem anjo em meu favor, está escrito, tem a teoria, mas está empurrando a vida que você nem imagina, está empurrando. Com toda a teoria que tem, está empurrando, quando era para estar reinando em excelência. O que é isso aí? Uma mente carnal cheia de fortaleza, ocupada com filosofias, com sofismas, com fortalezas. Presta atenção, estou terminando. 2 mentes. Não responde para mim não, isso é para você. Quantos % você dá para a sua mente espiritual? De 0 a 100%. Você não é louco de falar que você dá 95% da sua mente espiritual. Porque se você desse 95%, você estava subindo nas paredes, irmão. Você estava aqui cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da glória. Quantos % você dá para a sua mente espiritual? Agora, quantos % você está envolvido com a mente carnal? Aí vai vir a desculpa, né? É, pastor, mas eu estou na correria. É, pastor, eu estou trabalhando. É, pastor, é que Paulo era um vagabundo mesmo. Paulo não trabalhava, né? Jesus também não trabalhava. Isso aqui a Bíblia é coisa de vagabundo, né? Quem escreveu a Bíblia é tudo vagabundo que não fazia nada. Eram homens trabalhadores como eu, como você. Trabalhavam, tinham família. Mas a mente espiritual, o coração, era de fato, de verdade, 100% envolvido com as coisas de Deus. Então as coisas da Bíblia funcionavam com eles. Só isso. Não eram vagabundos e desocupados, não. Eram homens que trabalhavam. Paulo fazia tendas. Jesus era carpinteiro. E por aí vai. Eram homens que trabalhavam duro, no sol, na chuva, no frio. Homens homens normais, 2 orelhas, 2 pernas, trabalhadores. Não pensa que eles eram vagabundos que não faziam nada. Homens cansados, atravessavam o deserto. Chuva, sol, tempestade. Eram homens trabalhadores. Só que a mente, o coração era 100% de Deus. O problema é, abençoado, que um pastor enfrenta, um pregador enfrenta, e isso é a maior dificuldade de um pastor. Ele não poder entrar dentro da pessoa. Ah, se eu pudesse entrar dentro de você com uma vassoura e ficar limpando um monte de sujeira com uma escova. Ah, se eu pudesse entrar dentro de você, meu irmão. Ah, se eu pudesse entrar dentro de você, minha irmã, com uma escova, com uma vassoura, você ia ver o que eu ia fazer com a sua vida e com a sua mente. Para ficar igual a minha. Mas eu não consigo entrar dentro de você. E o que eu vejo de sujeira em muitas pessoas, isso me machuca muito. Como é que eu vou limpar? Alguns eu vejo crosta, casco. A sujeira velha já, vai virando crosta, vai... Fica difícil, abençoado. Se eu pudesse entrar com uma lixa, com uma lixadeira, com uma talhadeira, eu te garanto que eu ia limpar. Ah, te prometo, eu dou minha vida, eu aposto. Se eu pudesse entrar dentro de você com uma escova, com um escovão, com uma vassoura. Eu não posso. Por isso que eu oro para que o Espírito Santo faça isso em sua vida, em nome de Jesus. Ele é o único que pode fazer isso. Ah, papai. Vamos terminar. 1 Coríntios capítulo 1. Pastor não quer dinheiro. Pastor quer ovelhas transformadas. É só isso que um pastor quer. Dinheiro eu trabalho e consigo. Dinheiro? Dinheiro é fácil. Eu trabalho e consigo. Deus me ajuda. Pastor não quer dinheiro. Pastor quer vidas transformadas, da água para o vinho. É só isso que o pastor quer. Só isso que o pastor... A única coisa que um pastor espera das ovelhas é isso. Crentes de verdade. Romanos 12. Não sejais vagarosos, mas sejais fervorosos no Espírito. Não tem salário melhor para um pastor do que ver um crente cheio do Espírito Santo. Nossa, isso é o meu prazer. É o meu salário, está pago. Senhor, está pago. Eu vi um crente cheio do Espírito Santo.
Senhor, está pago. Eu vi o sorriso no rosto daquela abençoada ovelha. Senhor, já valeu ter nascido. Olha a alegria daquela ovelha, só porque está em graça, só porque recebeu Cristo. Senhor, está pago. Olha a revelação que a pessoa entendeu. Olha o mover do Espírito Santo. Esse é o salário de um homem de Deus. Esse que é o salário. 1 Coríntios 1. Quem já achou? Agora uma coisa, hein? Quer que eu fale ou quer que eu fico quieto? Quem quer que eu fale? Se tiver 3 pessoas eu já falo. Pode falar? Eu não sei o que vocês vão fazer com essa pregação depois, hein? Porque eu com uma pregação dessa, eu ia a pé daqui até em casa. Correndo, sem parar. Eu com uma pregação dessa, eu não sei o que você vai fazer com essa pregação e com as demais que vocês têm ouvido. Eu não sei o que vocês vão fazer. Porque as pregações que é feita aqui, é pregação britadeira, que destrói, que quebra, esmiuça, pedra, rocha, acaba com tudo. Quem recebe? Destrói fortaleza. 1 Coríntios 1, verso 21. 1 Coríntios 1, verso 21. Visto como... Diga comigo assim, apóstolo, o que você está falando hoje? Sobre a sabedoria de Deus, ou seja, como Ele vê que deve ser as coisas. Diga, como devem ser as coisas? Buscar primeiro o reino de Deus, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas de cima, é assim que deve ser. Essa é a sabedoria de Deus, é assim que Deus vê, Ele não vê de outra forma. Deus não vê pessoas religiosas, Deus vê crentes fervorosos. Você acha que Deus está vendo pessoa que está com uma estátua no cangote, carregando na rua e com uma vela acesa? Isso não é fé, isso é ignorância. A fé é outra coisa. Já começa que a fé, ela não precisa ver nada. Por isso que é por fé. 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não por vista. A fé não precisa ver nada. A mulher do fluxo de sangue tinha hemorragia. Jesus disse, a tua fé te curou. Pela fé, a hemorragia parou. Pela fé, o cego voltou a enxergar. Ele não acendeu vela, ele não fez procissão, ele não fez campanha, não fez corrente, não fez nada. Pela fé, ele recebeu a bênção de Deus. Porque Deus é espírito, seus olhos carnais não têm como ver Deus. Então para de acender vela. Já crê em Deus pela fé. Porque vamos ser inteligentes, né? Se é para acender vela, então vou com uma lâmpada. Vamos fazer a procissão. Você vai com a vela? Então vou com uma lâmpada. Porque a vela daqui a pouco vai apagar. Você vai fazer o quê? Vamos daqui até a Bahia com vela. Quantas velas você vai usar? Eu vou com uma lâmpada só. Então vamos ser inteligentes. Vamos, ó, nem vela nem lâmpada. Vamos crer em Deus sem ver, pela fé. Quem recebe? O problema é que não tem quem ensina a verdade. Não tem quem ensina a verdade. Porque quem ensina a acender vela teria que ser mais inteligente e falar, vamos parar com as velas e acender lâmpada, que dura mais, fluorescente ainda. Que no papelzinho diz que dura 7 anos. E qual vela que dura 7 anos? Nem vela, nem lâmpada. Somente a fé. Por fé, você crê em Deus. Primeiro Coríntios 1, 21, estou terminando. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, diga bem forte, na sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Você está vendo? Como é que o mundo vai conhecer a Deus pela própria sabedoria, se Deus é Espírito?
Se não se pode ver Deus. Por isso que a ciência não crê em Deus. Porque a ciência é burra. É tão burra que ela não consegue crer em Deus porque ela não prova Deus. Como é que você vai provar algo que você não vê? Por isso que se existe a fé. Com Deus não é ciência, é a fé. A fé, Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Por exemplo, Deus, não vejo Deus, mas creio em Deus pela fé. Isso é inteligente. Então o cientista que está estudando Deus, ele fala assim, Deus não existe porque eu não consigo ver. O outro cientista tem que falar, deixa de ser burro, rapaz. Você não está vendo que não tem como ver Deus, que Deus é espírito? Alguém tinha que falar isso. 1 Coríntios 1, 21. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que eu estou fazendo aqui é loucura. Ô irmã, vê se você conhece alguém que prega como eu. Quando eu digo prega como eu, é que fala as coisas que eu falo, que ninguém fala. No mundo só tem quais, só tem bicaria. No mundo só tem pastor boca aberta, a maioria é pastor boca aberta. Que não tem revelação, e os que tem não fala, com medo do sistema, com medo da tradição, tudo fariseu. Como é que um pastor pode estar com a Bíblia na mão e não falar? Porque a igreja não permite, porque a religião não gosta, porque a igreja não deixa. Como é que pode estar com a palavra aberta e não falar? Coríntios 1, 21. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes. Como? Pela loucura da pregação. Sabe o que é loucura? Uma vez Jesus estava andando e ele encontrou um cego. Para terminar, tá? Vê se não é loucura isso aí. Isso não é outra coisa, isso é loucura. Jesus estava andando e ele encontrou um cego. Por muitos ele impôs as mãos, orou. Por outros ele só declarou. Aí nesse cego, sabe o que Jesus fez? Não, pera um pouquinho, ele está cuspindo? É isso aí, ele cuspiu. Aí sabe o que o mundo fala? Nossa, que porcão. Não é essa a sabedoria do mundo? Fala ou não fala? Pensa ou não pensa? Nossa, que porco! É esse Jesus que está mandando seguir? Olha lá. Passou no cego e falou, agora vai lá no tanque se lavar. Eu não vou seguir Jesus, você está de brincadeira. Acabei de tomar banho, o cara me cuspiu em mim, meu. Para terminar, 1 Coríntios 1, olha lá, verso 25. Vou te explicar o que é isso. Onde se viu cuspir para curar? Ô Jesus, não dá para curar sem cuspir? Eu sou Jesus e curo do jeito que eu quiser. O que vale não é como eu faço. O que vale é o resultado. Se é cuspindo, se não interessa. Interessa que ele era cego, foi lá, se lavou e voltou enxergando. Foi curado na hora. A loucura! Essa é loucura isso aí pro mundo. Para terminar, Coríntios 1, 25, olha lá. Coríntios 1, 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, hein? Eu tenho 3 faculdades, eu estudei em Boston, eu estudei em Londres, eu estudei em Massachusetts. Eu estudei em Massachusetts. Massachusetts. Coríntios 1, 26. Vede, irmãos, vê lá, hein? Não são muitos os sábios segundo a carne?
Nem muitos dos poderosos, nem muitos dos nobres que são chamados, hein? O cara estudou tanto que não consegue crer em Deus. Você conhece gente assim, né? Fez faculdade, estudou tanto que não consegue crer em Deus. Diga, por quê? Porque crer em Deus é só para as ovelhas. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.